Salve iniciados e amigos das artes ancestrais. Hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, histórico e também arquetípico. Por que o Templo de Salomão, essa alegoria tão sagrada e poderosa da tradição judaica, foi incorporado ao universo simbólico da ordem maçônica? Porque os antigos mestres, ali do século XVIII, digamos assim, quando começou realmente a moderna maçonaria, 1717 ou 21 para cá, resolveram trazer toda essa bagagem de elementos judaicos ali para as colunas, a doutrina, a tradição, os rituais. Por que o Templo de Salomão e não tantos outros templos? Desde já, meu grande pedreiro do Templo de Salomão, peço a você que, nesse momento, se inscreva em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo e já dê um like no vídeo, senão, entre as massas e tijolos, você vai esquecer. Muito obrigado. Meus caros, para iniciarmos nossos estudos de hoje, temos que retornar ali na Inglaterra, meados do século XVII. Como bem sabemos, desde 18 de julho de 1290, os judeus estavam expulsos, banidos da Inglaterra, mediante um decreto do rei Eduardo I. Essa situação começou a mudar depois da emblemática e poderosa Revolução Puritana de 1649, na qual, após uma série de eventos, notadamente o julgamento, a condenação e a execução do rei Charles I, Oliver Cromwell acabou sendo declarado o primeiro Lorde Protetor da Inglaterra. Cromwell era um defensor ferrenho da meritocracia, seja nos seus exércitos, nas forças armadas, seja na sociedade, onde cada um devia mostrar o seu verdadeiro valor, dedicação, talentos. Então, resolveu rever essa condição dos judeus. Ele baixou um decreto autorizando que os judeus, sefarditas e aquinazes principalmente, migrassem para a Inglaterra e lá eles teriam, como realmente tiveram, mais liberdade de atuação, tanto em relação aos seus cultos religiosos, quanto atividades sociais, políticas e, notadamente, econômicas. Isso causou um afluxo de judeus ali para a grande ilha e lá eles se desenvolveram muito em todos os aspectos da sua vida pessoal, profissional, social. Em relação às oficinas maçônicas que operavam na Inglaterra e em toda a Grã-Bretanha praticamente nessa época, meados de 1650 até o final do século XVII, sabemos que o perfil dessas lojas ou oficinas era cristão católico, completamente dominado sob controle do dossel da Igreja do Vaticano. Obviamente, só eram aceitos indivíduos que fossem declaradamente cristãos e católicos submetidos às regras da Igreja. Aliás, como acontecia em todas as entidades desde a Idade Média até o início da Idade Moderna. Como essas oficinas antigas, ligadas à chamada Loja dos Antigos depois de York, não aceitavam de forma alguma judeus e membros de outras religiões, não só judeus, como outras etnias, outros grupos irlandeses, escoceses que estavam ali em Londres, começaram a se movimentar e criar oficinas, lojas maçônicas, digamos assim, nas tavernas, nos pubs, cervejarias, diferente daquelas lojas ou oficinas associadas às antigas guildas de pedreiros. Portanto, meus amigos, naquele momento, início do século XVIII, tínhamos, em Londres principalmente, dois grupos de lojas maçônicas. As antigas cristãs católicas das oficinas, mais ou menos originadas das guildas de pedreiros, e as novas lojas emergentes que funcionavam nas tavernas, pubs,
com muita comida, digamos, né, ágapes fraternais, e essas nos pubs e tavernas eram marcadas pelos ideais iluministas, liberdade, igualdade, sem programa religioso, político, algo desse tipo. Esse modelo das lojas mais livres, liberais, das tavernas, foi o modelo, foi o padrão adotado ou queria criar a grande loja de Londres, Westminster, em 1717 ou 21, que depois se tornaria a grande loja unida da Inglaterra. E nesses ambientes, nessas escolas de mistérios, como eles não tinham aquela vinculação tão acentuada, ou não tinha nenhuma vinculação mesmo com a Igreja Católica cristã, e como esses grupos admitiam muitos judeus e eles tinham uma proeminência deveras relevante ali na comunidade, na sociedade daquele momento, eram grandes elementos, pedras-chaves ali na organização que florescia da maçonaria livre, liberal, iluminista, defendia a casa de Hanover e assim por diante. Os judeus naturalmente trouxeram para o interior das colunas, para os trabalhos, a sua bagagem sagrada, histórica, tradicional da religião judaica. Dentre eles, o Templo de Salomão, que tornou-se central ali em toda a comunidade simbólica da maçonaria. Meus amigos, e se você quiser ir um pouco mais longe, vamos além do Templo de Jerusalém. Vários componentes da tradição judaica estão presentes ali nas cartilhas, nas instruções, nos rituais, no projeto pedagógico e didático da ordem maçônica. E este modelo é o que prevaleceu e prevalece até hoje em todo o mundo. Pensando assim, a maçonaria podia ter outros templos do Extremo Oriente, da Pérsia, da Mesopotâmia, de onde fosse, norte da África, do Egito, se outras comunidades tivessem sido agregadas ao início dos trabalhos nas tavernas ali em Londres, como ocorreu com os indivíduos da religião judaica. Nesse momento, nosso canteiro de obras, o Templo de Salomão, está encerrando os seus trabalhos de hoje. Agradeço muito por você ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar também as notificações e compartilhe esse conteúdo com outros discípulos do Templo de Salomão. E dê um like no vídeo se você esqueceu. Muito obrigado. Do Templo de Salomão, Muro das Lamentações, nossa loja originária.